19 de abril. Eu o amo sem levar em consideração seu comportamento. Às vezes você se sente incomodado, perguntando se está fazendo o bastante para ser digno do meu amor. Não importa quão exemplar sejam suas atitudes, a resposta a essa questão será sempre não. Seus gestos e meu amor são coisas completamente diferentes que você precisa saber distinguir. Eu o amo com um amor eterno, que flui constantemente, sem limites ou condições. Eu o vesti com as vestes da salvação, e esta é uma troca que nada nem ninguém pode reverter. Assim, suas realizações como cristão não são nada se comparadas ao meu amor por você. Até mesmo sua habilidade de avaliar sua performance é equivocada. As limitações do seu ponto de vista humano e as condições do seu corpo físico distorcem suas avaliações. Traga a mim sua ansiedade de me agradar e receba, no lugar dela, meu amor inequívoco. Tente permanecer consciente da minha presença em tudo o que você fizer. Eu guiarei os seus passos. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, tomar consciência dessa presença tão maravilhosa de Jesus Cristo em nossos lares, em nossos corações. É uma honra poder sentir essa energia que só nos quer bem. Que o tempo inteiro fica nos pedindo apenas presença, consciência de que não estamos sozinhos, de que existe uma força muito maior que os nossos desafios. Precisamos acreditar, precisamos fortalecer a nossa fé diariamente. É um convite irrecusável que ele nos faz. E esse momento que a gente se reúne aqui é muito importante e que a gente sabe aproveitar, que a gente leve para dentro das nossas vidas individuais e também consiga espalhar para aqueles que convivem conosco, que a gente consiga expandir essa consciência que é Jesus. Agradecemos a espiritualidade amiga que se dispõe a nos intuir, a nos conduzir nas nossas leituras e nas nossas trocas. Que os nossos estudos sejam sempre guiados por essa luz. Agradecemos e pedimos humildemente para que os nossos estudos de hoje possam ser abertos nesse momento e que toda a luz que pudermos gerar aqui hoje possa alcançar todos os seres. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje, para poder ler o Evangelho? Levanta o dedinho. Lívia! Bora, Lívia. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 17, item 11. Vamos lá. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo,
que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, divirta-se e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências, que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores e lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos ou pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Jorges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Bom, aqui, né, esse texto, mesmo curtinho, né, ele fala de muita coisa, né? Ele fala simplesmente, né, basicamente de equilíbrio, né? Equilíbrio entre o corpo e o espírito, né? Porque não adianta a gente, né, tudo na nossa vida tem que ser um equilíbrio. Não adianta a gente cuidar do nosso espírito, sabe, nos elevarmos e tal, se a gente não está cuidando do nosso corpo material, da nossa saúde física, e também não adianta a gente só cuidar da nossa saúde física, do nosso corpo material, nos alimentarmos bem, enfim, em detrimento da nossa parte espiritual. Porque uma coisa liga a outra. E se Deus criou a parte material e criou a parte espiritual, é porque tem um porquê, não foi simplesmente a bel prazer dele. Tudo tem um sentido. Então, quando ele cria essas duas partes, é que ele quer que essas duas partes convivam em plena harmonia e que o corpo, quando estamos aqui nessa terra, auxilia o espírito na evolução, né? A gente precisa do corpo para nos auxiliar na nossa evolução, na evolução do nosso espírito. A gente sabe que o espírito é o nosso verdadeiro corpo, vamos assim dizer, mas isso não diminui a importância do corpo material, porque ele é instrumento desse corpo mais verdadeiro, vamos assim dizer, de alguma forma. Então, a partir do momento que Deus cria, né, essas duas formas, tem um porquê. Não foi simplesmente que porque tem que ser assim. Não, porque a gente precisa, de certa forma, conviver com das duas maneiras e de forma plena das duas maneiras, né? Tanto que a gente sabe que conforme os milhões e milhões de anos foram passando, desde a pré-história até aqui,
o nosso corpo humano também evoluiu, certo? Então, se ele também evoluiu, é porque também teve um porquê, porque senão ele seria sempre a mesma coisa. Ah, não precisa evoluir, não faz sentido evoluir, mas não, o nosso corpo físico também evoluiu, né? Há muito tempo atrás, eu li, por exemplo, uma dessas pequenas evoluções, né, do corpo, as crianças não estão mais nascendo tanto com os dentes, os caninos, né, que a gente chama, tão acentuados, porque já não tem mais a necessidade, alguma coisa assim, não tem mais a necessidade tanto de perfurar carnes, coisas muito duras, então já não tinha mais a necessidade daquilo, né? As gerações mais antigas vinham com os dentes mais afiados, vamos assim dizer, e as crianças já não estavam mais vindo assim. Então é uma forma também do corpo físico evoluir. Então, a partir daí, a gente também vê a importância dele. Se ele também está evoluindo, é porque isso também é importante, né? Então, o nosso espírito, ele evolui como o nosso espírito evolui? De uma forma moral, né? De uma forma de sabedoria, de iluminação, né? Com bondade, com amor. E o nosso corpo físico, a nossa vestimenta, né? Ela evolui nesses instrumentos de praticidade, vamos assim dizer, no dia a dia, né? Que vai facilitar a nossa vivência aqui na Terra. Então, a gente vê que uma coisa meio se encaixa na outra, né? Para ficar essa mecânica perfeita, vamos assim dizer, não é? Que é o nosso corpo com o corpo espiritual. Então, não é exagero a gente falar que tem que cuidar, sim, dos dois de forma plena, né? Ultimamente, a gente vê muitas pessoas, cada vez mais, a gente vê duas vertentes, né? Assim como ele falou aqui na leitura, tem muitas pessoas que cuidam muito do espírito, cada vez mais se espiritualizando, né? Lendo sobre isso, tentando entender, tentando se melhorar. A gente sempre fala aqui da busca do autoconhecimento, né? Constantemente. E tem outras pessoas que vão para uma vertente totalmente diferente, que querem sempre melhorar o próprio corpo, sendo por procedimentos estéticos, enfim, e por N coisas, né? E às vezes também não se preocupam muito com essa parte espiritual. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente tem que aprender a ter nessa balança um equilíbrio, né? Onde eu tenho que me instruir, vamos assim dizer, moralmente, eu tenho que fazer o bem para o próximo, eu tenho que, vamos assim dizer, alimentar, né, o meu espírito com essas coisas boas que vão ajudar na minha caminhada evolutiva, mas eu também tenho que me alimentar bem, fazer periodicamente um exercício físico, ter uma boa noite de sono, né? Tudo isso também contribui para a minha evolução. Porque se a gente está mal, se a gente, não sei, está doente, está de cama, a última coisa que a gente vai pensar é cuidar do espírito. Então, uma coisa liga a outra. Um lado tem que estar bom para o outro também colaborar e também começar a ficar bom também. Então, a gente tem que ter consciência disso, né? Não se preocupar só com a nossa parte exterior, né? A nossa estética. Ela também é importante. A gente quer se sentir bem, a gente quer se sentir bonito, né? De certa forma, com certeza, né? Nós temos a nossa vaidade e não é errado isso. Mas é também cuidar dessa parte interior, desse espírito, fazendo bem, estudando, né? Fazendo evangelho como a gente faz aqui, tentando sempre assimilar coisas boas ao nosso redor, uma meditação, enfim, o que quer que a gente goste, ouvir uma boa música, fazer uma boa leitura, o que quer que seja, também é alimento para o nosso espírito. Então, a gente tem que ter consciência dessas duas coisas, tentar ao máximo pensar, né, com a gente mesmo, falar o que eu estou alimentando mais, né? Será que é o meu corpo? Será que é o meu espírito? Ou será que eles estão em equilíbrio, né? O que eu preciso fazer para o meu corpo melhorar? O que eu preciso fazer para o meu espírito, né? Será que eu estou no caminho certo? Então, tudo isso nos leva a cuidar de ambos. A gente precisa disso para a nossa evolução.
Porque foi como eu falei, se Deus criou as duas coisas, não foi à toa. Senão a gente viveria só como espírito, não teria o plano, né, o plano terrestre, viveremos só como espíritos e a gente ia evoluir como espírito e está tudo certo. Mas não, se temos o planeta Terra e outros inúmeros planetas que a gente, né, ainda não conhece ou ainda não se lembra, né, de que conhecemos, quem sabe, é porque tem esse porquê, né? Então, uma coisa se interliga à outra e tudo nessa vida é equilíbrio. Tudo nessa vida é saber lidar e saber, da melhor forma, entender as leis naturais de Deus, né? O corpo, o espírito, são leis naturais de Deus também, né? O que regem eles, né? A gente sabe disso. Então, sempre ter essa preocupação, né? Hoje em dia se fala muito também em relação à saúde mental, né? O que é muito importante nos nossos dias de hoje, principalmente com tudo isso que está acontecendo, a gente fica com os sentimentos mais aflorados, a ansiedade, depressão, são coisas que acabam vindo assolar, né, algumas pessoas. Então, com tudo isso, temos que abrir os olhos, tomar cuidado, porque também é cuidar do corpo e do espírito. Então, isso também é uma forma da gente estar fazendo bem para a gente mesmo, ver como estão os nossos sentimentos, né? Fazer essa autoavaliação e sempre que puder, que conseguir, procurar uma ajuda, né? Ou uma ajuda profissional, ou também um amigo para poder ouvir, né? Para a gente poder conversar. De alguma forma, procurar alguma ajuda, mas tentar ao máximo eu acho que a grande coisa é tentar nos entender. Quando a gente consegue se entender, a coisa flui muito mais. Fácil não é, mas não é impossível. A gente tem que sempre, de tempos em tempos, fazer essa autoavaliação do que a gente está sentindo, se está se alimentando bem, se não está se alimentando bem, se está absorvendo boas coisas, foi o que eu falei, da música, do livro, o que eu estou assistindo na TV, isso tudo nos alimenta de alguma forma, né? Então, a gente também tem que ter muita consciência em relação ao que a gente está fazendo, não ficar dando pancadas, vamos assim dizer, no nosso espírito, no nosso corpo, nos alimentando de coisas ruins, porque lá na frente vai nos fazer mal, com certeza. Então, ter consciência disso e nos cuidar cada vez mais, tanto da alma, quanto, né, tanto do espírito quanto do corpo. Ter consciência de que os dois têm que estar o máximo possível plenos, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. Muito bom, perfeito, Lívia. Alguém mais? Márcia levantou o dedinho. Então, a colocação da Lívia foi maravilhosa, né? Porque às vezes a gente entra num processo de trabalhar tanto o lado espiritual que a gente acaba esquecendo o nosso corpo físico, né? Até porque é a famosas crenças limitantes, né? Enquanto uns adoram muito só o corpo, outros adoram muito só a alma. Então, nenhum nem outro, tudo tem que ser o equilíbrio. E eu também penso que isso foi escrito também nessa época, porque existia na época, eu não sei, não tenho conhecimento se ainda existe, né? Mas existia na época religiões que se flagelavam para poder curar o pecado, né? Então a pessoa cometeu um pecado, ela se batia, existia até um instrumento, né, que as pessoas se batiam até sangrar, né? Era da religião aquilo para apagar o pecado. Então acho que esse recado também veio para essa época, né? Porque só um minutinho. Ô, Júnior, eu estou falando. Caraca, tá difícil aqui em casa. Aí, o que acontece? Eu adorei o que a Lívia falou. Acho que coube muito, né? Tudo que ela falou.
né, que a gente tem que cuidar do corpo. Acho que foi assim, a colocação dela foi perfeita. Mas eu também só pedi para falar, para lembrar dessa parte, né? Existiam essas religiões que se maltratavam, eu não sei se vocês têm conhecimento, se elas continuam, né? Se existe ainda essas que se flagelam, que se machucam, né? Então cabe também aí, porque eles achavam que ia pagar o pecado se machucando, né? Açoitando o corpo físico. É isso só. Mas a explicação da Lívia foi maravilhosa. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? A Luciana levantou o dedinho. Muito bem, isso mesmo, Márcia. E sempre que cai essa passagem, eu lembro do André Luiz, porque ele foi um grande exemplo quando ele escreveu lá no Nosso Lar, que ele abreviou, né, o desencarne dele. Quando ele desencarnou, ele soube que foi levado pelos próprios excessos que ele cometeu. E isso nos faz refletir sobre essa questão do equilíbrio que a Lívia trouxe, de uma encarnação bem vivida, equilibrada, né? A gente cuidando do nosso corpo, que é a nossa casa, a casa do nosso espírito, ela acaba resultando num desencarne mais iluminado. Então, é uma mensagem bem interessante, porque não quer dizer só que você, em vida, encarnado, vai estar aproveitando melhor a encarnação, mas o seu desencarne também vai ser melhor, vai ser mais iluminado, né? Então, é uma mensagem com vários aspectos para a gente poder estar falando. É isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Então, eu também queria colocar que a Ana falou e eu acabei lembrando aqui, por exemplo, também, esse cuidado que a gente tem que ter nessa pandemia, né? Continuar com cuidado, né? De usar máscara, usar álcool, sair o estritamente necessário, né? Evitar aglomerar, essas coisas todas. Por quê? Porque existem pessoas que estão desencarnadas, todo mundo vai desencarnar no tempo necessário, mas existem casos de desencarne que não estão no tempo. E as pessoas que não estão se cuidando, estão se contaminando, estão chegando lá do lado espiritual, está sendo considerado como suicídio, né? Estão sendo considerado como suicídio. Então, nós, como espíritas, né, a gente tem que também passar esse conhecimento para as pessoas, né? As pessoas têm que se cuidar, porque a hora que a gente tiver que desencarnar, a gente vai desencarnar, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados com a nossa saúde. É isso. Lívia quer falar? Engraçado, isso que a Marcia falou me fez lembrar de uma coisa, muito disso da pandemia também, muitas pessoas religiosas falam, mas Deus não se cuida muito, entendeu? Eu não concordo, eu acho assim, a gente tem que ter a nossa fé, claro, nos cuidarmos, enfim, mas usar a nossa máscara, passar nosso álcool em gel, evitar aglomeração, aquela história toda que a gente já sabe. Porque isso também cuidar do corpo, também é ter fé raciocinada, né? Eu não vou me enfiar, não sei, num lugar perigoso. Meu pai sempre fala isso. Num lugar perigoso, meia-noite e pouca, 1 da manhã. Mas Deus vai me proteger. Não é assim que funciona. Então, da mesma coisa é o nosso corpo. Eu não vou me meter numa aglomeração sem máscara, assim, mas Deus vai me proteger, eu tenho fé. Não, é cuidar do espírito e do corpo. Isso não diminui a sua fé em momento nenhum. Isso só torna a sua fé raciocinada, entendeu? Eu tenho fé de que eu estou protegida, mas eu vou me cuidar, entendeu? Eu vou tomar as devidas, né? Aquela coisa toda que a gente sabe, a máscara, o álcool, enfim. Então, cuidar do corpo também é uma fé raciocinada, não é simplesmente largar de mão e, eu tenho fé, vamos lá, entendeu? E ficar se arriscando. Não é assim que funciona. Isso que a Márcia falou foi bem pertinente, me lembrou disso também. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Suelen e depois a Nani. Vou falar rapidinho, que eu estou vendo que o nosso tempo já está próximo ao fim. Tudo que as meninas disseram me fez pensar mais uma vez
da importância da autorresponsabilidade, algo que a gente delega muito para o contexto, para os outros, e a gente foge disso assim, de uma maneira muito assustadora. E a autorresponsabilidade, ela vem muito da maturidade, que não está relacionada necessariamente com idade, né? E maturidade é um trabalho que vem do equilíbrio, que vem da busca, é um trabalho que demanda bastante esforço. E é muito mais fácil, mais uma vez, né, a gente delegar isso para outro ou culpabilizar. A fala da Luciana me fez pensar também de quão necessário é a gente instruir e exemplificar, através de nossas ações, desse cuidado com o corpo e a alma, principalmente com as crianças, né? Às vezes, a gente só se desperta para esses cuidados quando a gente se depara com uma enfermidade ou com a própria falência do corpo, né? Porque a gente vai envelhecendo e essa máquina maravilhosa, né, que nos possibilita vivenciarmos experiências únicas, e essas experiências é que vão nos auxiliar a evoluir, ela também vai se desgastando, né? Vai chegando ao fim, e isso é uma experiência transformadora, porque a gente saber lidar com a velhice, com o fim da vida, também é algo muito importante, mas que a gente não espere esse momento se aproximar para a gente verificar a importância do nosso corpo, né? Então, que a gente possa, desde já, ensinar isso para as crianças do nosso convívio. E me fez pensar também de que as experiências físicas são maneiras da gente alimentar a nossa alma, né? Então, que a gente possa prestar atenção para isso. Nani, é com você agora. Só para exemplificar a fala do autocuidado, né, em época da pandemia, que a Márcia começou e a Lívia deu continuidade. Um dia desses eu ouvi um relato de uma pessoa contando um caso que ela presenciou de uma senhora e de uma moça jovem, ambas sem máscara. E aí uma indagava a outra: por que você está sem máscara? E a senhora falou assim: eu sou de Deus. E aí perguntou a menina: e por que você está sem máscara? Ela falou assim: eu sou jovem. Quer dizer, aí fica muito complicado, né? A gente sabe que é meio a meio, a gente tem que fazer a nossa parte, porque eles fazem a dele, né? Eles nos auxiliam, mas tem que partir da gente. A gente não pode ficar querendo, como a Lívia disse, ficar em segurança. Se você está numa zona de tiro e vai sair, está tendo um tiroteio, mas eu vou sair porque eu estou com Deus, eu faço o evangelho todo dia e a bala não vai me pegar. Nossa, aí é demais, né? O chamamento para a nossa responsabilidade, como vocês bem disseram aí. Era isso. Nani, você pode cantar uma musiquinha pra gente? Vem, Nani! E aí a gente aproveita para pedir a espiritualidade que nos auxilie em todos os momentos, né? Pedir ao nosso Pai que nos fortaleça, que a gente tenha a consciência de que precisamos fazer a nossa parte, né? Porque nem tudo é o céu. Aqui na Terra nós também temos deveres, né? Temos direitos e deveres. E que a gente cumpra com a nossa parte, porque eles certamente cumprem com a deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim
alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, e perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Laiararará, larararará, laiararará. Amém. Pai, nesse momento pedimos a tua proteção, porque estamos passando por grandes dificuldades. Lembramos sempre que metade da responsabilidade é nossa, mas nos momentos em que estamos mais fracos, precisamos muito da tua força, do teu auxílio e do teu amparo. Sabemos que estás sempre conosco e que podemos confiar em ti e nos esforçar para merecer todas as graças que tem para nós. Que façamos sempre o melhor, procurando levar para o outro tudo de bom que temos, para deixar para o mundo o melhor. Precisamos e devemos dar ao mundo todas as benesses que temos de ti, retribuir para os nossos irmãos tudo o que recebemos de ti, Senhor. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio necessário para cada uma das nossas dores e necessidades. E lembremos, mais uma vez, metade da responsabilidade é nossa. Façamos a nossa parte e sejamos sempre contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Ai, Nani, você arrasa. Você tem que estar aqui todo dia, garota. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijo, menina.